Graça e paz, um bom dia. Hoje é dia 19 de março e nós vamos para mais um devocional. E vamos fazer uma breve oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, pelo dia de hoje. Abençoa, Pai, este dia. Abençoa, Senhor, todos os nossos familiares e todas as famílias aqui representadas, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, neste dia de hoje, abrir os nossos corações e as nossas mentes para que a gente possa receber essa palavra em Teu nome, Jesus. Amém, amém e amém. E hoje o nosso devocional fala assim: seja uma mulher de obediência imediata. E está lá em Lucas, no capítulo 5, do versículo 5 ao 6, que diz assim: Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficarão tão cheias de peixe que começarão a se rasgar. Isso foi a palavra do Senhor, né? E como o tema diz, seja uma mulher de obediência imediata, esse texto bíblico também, Simão também obedeceu imediatamente o Senhor. Por um dado momento ele poderia até ter dito: Senhor, é brincadeira isso, né? Eu passei o dia todinho aqui e não consegui nada, por que agora eu iria conseguir? E poderia não ter lançado a rede, né, no mar. E ele teria de ter alcançado um dos milagres importantes na Bíblia. E assim vamos adiante. Se você me convidasse para tomar um café hoje e tivéssemos a chance de nos aprofundar em uma conversa, eu provavelmente mencionaria meu desejo de ser uma mulher de obediência imediata, pois isso é o que tenho buscado intensamente nesses dias. Quero obedecer a palavra não somente quando for conveniente e confortável para mim, mas em todos os momentos. Esse texto, ele, assim, foi muito importante para mim, porque é o que realmente eu venho buscando há um bom tempo. Essa obediência imediata ao Senhor, né? Que muitas vezes a gente retruca, muitas vezes a gente questiona, muitas vezes a gente não obedece mesmo, e travamos, né? Travamos etapas da nossa vida que a gente já poderia estar além, muito além, né? É como um filho, né? Que a gente tem, né? Que muitas vezes a gente diz, né? Conselho, se fosse bom, a gente vendia. Quantas e quantas vezes a gente aconselha um filho e ele não é obediente? E como nós temos experiência, nós sabemos o que vai acontecer ali na frente, mais adiante. E muitas vezes a gente tem um filho e ele não ouve. Assim mesmo é o nosso Pai comigo e com você. Quantas vezes o Senhor diz: filho, olha, o caminho é esse. E a gente acha que não, o caminho não é esse. Eu vou pelo caminho que eu estou achando que é o certo. E muitas vezes nós deixamos de ser abençoadas, nós deixamos de atingir o nosso alvo, os nossos propósitos, as nossas conquistas, justamente por quê? Porque não obedecemos imediatamente. Nós questionamos, nós justificamos, nós não entendemos. E por que nós não entendemos? Porque nós não levamos as nossas súplicas, nós não levamos os nossos desejos, nós não levamos os nossos questionamentos para a pessoa certa, que é o Senhor, né? Porque a partir do momento que a gente leva tudo para as mãos de Deus, Ele começa assim a trilhar os nossos caminhos. Agora também é necessário que eu e você seja obediente para que a gente possa alcançar as bênçãos certas, assim como a gente direciona o nosso filho, que muitas vezes ele diz simplesmente que não vai fazer, o que não faz, e que a gente sabe, eu e você sabe que ali na frente vai dar errado. Mas por que vai dar errado? Porque eu e você, a gente tem experiência.
Nós já passamos por isso. Assim é o nosso Pai. E vamos mais adiante. E aqui está o porquê. A Bíblia diz que é possível entristecer o Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando desobedecemos, nós nos tornamos insensíveis e abrimos espaço para a incredulidade em nosso coração. Isso significa que podemos perder a doçura da comunhão com o Senhor. Podemos perder a doçura da comunhão com o Senhor. Os encontros especiais com Ele e as maravilhas sobrenaturais que Ele deseja compartilhar conosco. As maravilhas sobrenaturais do Senhor é as mesmas maravilhas que nós desejamos a um filho. Qual é a mãe que deseja o mal a um filho? Qual é a mãe que direciona um caminho para que o filho venha se perder? Qual é a mãe que não deseja a sua felicidade? Assim é o nosso Pai comigo e com você. Que eu e você possa compreender isso. E diz, e os encontros especiais, com Ele, as maravilhas sobrenaturais que Ele deseja compartilhar conosco. Eu fico imaginando se Pedro não confiasse em Jesus e se recusasse a jogar a rede novamente ao mar, Ele deixaria de vivenciar um milagre e talvez perderia a oportunidade de se tornar um discípulo de Cristo. Assim é comigo e com você. Quantas vezes nós deixamos de colocar a nossa vida plenamente na confiança do Senhor e lançarmos as nossas redes ao mar para que o Senhor possa nos proporcionar os milagres? Que nós sejamos Pedro, eu e você. Esse devocional falou profundamente no meu coração, porque ele está também me direcionando e dizendo, olha filha, lança as redes ao mar e puxa a tua rede de milagres. Isso é comigo e com você. Confia em mim, plenamente em mim, e descansa teu coração. E mais adiante diz, Pedro e seus companheiros deveriam estar cansados, tinham trabalhado a noite toda e, além do mais, nem conhecia a Jesus direito. Ele tinha motivos para não obedecer. Veja que coisa interessante e ao mesmo tempo desafiadora. Eles não conheciam Jesus, eles nem discípulos de Jesus eram, mas eles confiaram. Pedro confiou. E os outros homens, e os outros discípulos que estavam naquele barco. E lançaram, mesmo cansados, mesmo exaustos de uma noite toda, que eu e você possa descansar, mesmo estando exausta e cansada de todas as nossas batalhas, que cada uma tem a sua, cada um calça aqui o sapato, e que a gente possa realmente lançar essa rede ao mar, para que a gente possa alcançar do Senhor essa graça. E diz, mas escolheu acreditar, e naquele momento seu chamado foi revelado. Ele se tornaria um pescador de homens. Esse episódio nos ensina uma lição preciosa. A obediência é uma chave que destrava portas em nossas vidas e nos auxilia a cumprir o chamado que Deus tem para nós. A obediência gera bênção, isso é certo. Os sintomas de uma vida travada e paralisada muitas vezes tornam-se aparentemente após uma falta de posicionamento da nossa parte. Para agradar ao Senhor, precisamos ser mulheres de fé, que obedecem com prontidão, sem questionar. Aprenda a confiar na soberania de Deus e permita que Ele a guie através de uma vida de obediência. Você não irá se arrepender. E glória a Deus por isso. Que eu e você possa ter essa vida sim de obediência sem questionamentos. E
descansar o nosso coração na presença dele. Porque muitas vezes nós deixamos de ter a nossa caminhada livre, nós deixamos de alcançar a vida em abundância, simplesmente porque nós paramos e travamos e nos questionamos diante do Senhor, como se Ele não tivesse o controle da minha e da sua vida. E nada foge ao controle dele. E não cai uma folha da árvore que não seja da permissão dele. Quanto mais a minha e a sua vida. Ah, não é fácil ser obediente. Se você quiser viver pela graça e pela misericórdia do Senhor e alcançar dele tudo que ele pode nos proporcionar, porque nós não somos obedientes e ele já nos proporciona. Mesmo a gente questionando, mesmo a gente se justificando, mesmo a gente reclamando, ele já nos dá. Você imagine se fôssemos realmente, verdadeiramente obedientes e pudesse realmente descansar diante daquilo que ele já faz em nossas vidas. Que eu e você hoje possa ser esse Pedro, que mesmo cansado, que mesmo depois de uma noite exaustiva, ele não pensou duas vezes, ele lançou as redes ao mar e ele conseguiu o milagre que ele precisava naquele momento. Que eu e você possa lançar nossas redes ao mar e descansar na presença do Senhor, sabendo que o milagre virá. Qual é o teu milagre? Lança tuas redes. Em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com mais e mais mulheres que precisam ouvir essa palavra, que precise conhecer o Senhor verdadeiramente, que esse vídeo possa alcançar multidões, em nome de Jesus. Compartilhe nas suas redes sociais, para que a palavra do Senhor possa ser propagada aos 4 cantos do mundo. Em nome de Jesus, tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Amém.